Salve galera, Charno na área, mais um programa aqui do canal BBHQ. Seja bem-vindo. Eu cometi uma injustiça. Eu cometi uma injustiça e já tem anos isso, hein? A injustiça foi o seguinte: eu li um quadrinho que na verdade é excelente, mas pelos meus preconceitos eu acabei não dando muita bola. Felizmente eu fui avisado, e tive a oportunidade de reler o material, na verdade ler na íntegra, e mudei minha opinião. Realmente, na época eu não achei que era tudo isso não, mas o quadrinho é sensacional. Eu tô até demorando pra te mostrar aqui o quadrinho, porque provavelmente você sofre do mesmo preconceito que eu sofria. Não sofro mais. Mas sem mais delongas, vamos falar deste trabalho aqui, ó. Eu terminei de ler os 2 volumes de Rorschach. Material escrito por Tom King, desenhos do Jorge Fornes. Como é que tudo sucedeu? Veja bem. Quando saiu o primeiro volume aqui de Rorschach, foi uma fase em que a Panini publicou várias séries do Tom King nesse formato aqui de 2 encadernados. Tom King fez várias séries assim, com 12 números e tal, e a Panini foi publicando em 2 encadernados. Publicou os Omega Man, publicou Estranhas Aventuras, publicou o próprio Senhor Milagre, que vai ser republicado agora no formato encadernado. Todas as séries são muito bacanas, muito boas. E aí publicou o Rorschach. Eu cheguei a fazer resenha do primeiro volume aqui no canal e depois de ter lido esse material, e eu já vou te contar por que eu reli exatamente agora, eu fui ver a minha resenha, a minha própria resenha. Eu falei, cara, eu tava errado, porque eu faço uma análise inicial ali do quadrinho, do primeiro volume, e digo, olha, tá me incomodando o fato de que, mexeu no universo de Watchmen. Cara, eu vejo hoje... Eu vendo meu vídeo de 2 anos atrás, sei lá, 2, 3 anos. Cara, isso é uma besteira, cara. Isso é completamente errado, né? Porque o Watchmen é uma obra incrível, sensacional, maravilhosa, uma das melhores do quadrinho americano. Você pode deixar ler, né? O Watchmen é o melhor quadrinho do mundo. Você não leu todos os quadrinhos do mundo. Você conhece profundamente o quadrinho oriental, o quadrinho francês. Isso é um papo... Não dá pra dizer que é o melhor quadrinho do mundo. Pelo amor de Deus, gente. Claro que não. O universo de quadrinhos é muito grande. Mas sem dúvida, né? A qualidade de Watchmen é inegável. O quadrinho é absolutamente genial. E eu fui tomado por um fanboísmo. Inclusive, eu expresso isso no meu vídeo. Eu digo, olha, provavelmente pode ser uma birra minha. E era mesmo. E hoje eu reconheço que era uma birra minha. De dizer o seguinte, não pode mexer no universo de Watchmen. Não mexa no universo de Watchmen. Ó, Watchmen... É uma história escrita pelo Alan Moore, desenhos do David Gibbons, e é importante dizer o seguinte, o Alan Moore teve vários problemas com a DC, tá? Ele tem as questões dele, e a DC convidou o Alan Moore por diversas vezes para que ele fizesse uma continuação de Watchmen, ele não quis, e a DC tomou sua decisão de fazer publicações com com personagens desse universo. Me parece hoje que é uma completa falta de senso de realidade achar que a DC jamais usaria esses personagens para projeto nenhum, né? Não pode mexer. Pode, deve mexer. Claro, tem que usar. Porque se fosse assim, nós estaríamos só lendo hoje em dia o Batman do Bob Kane, do Bill Finger. Isso é um absurdo, né? Não, tem que mexer, tem que desenvolver os personagens, cria o universo, cria as novas histórias, cria o Watchmen 2. Se fizer com qualidade, né? Chama bons nomes, faz com qualidade. Não precisa fazer algo que seja necessariamente referenciado ao universo do Watchmen, ou pelo menos no estilo narrativo do Alan Moore, mas essa coisa de que clássicos são intocáveis, sim, os clássicos, o Watchmen vai continuar existindo, mas eu penso diferente hoje. Eu acho que sim, tem que explorar esses personagens, fazer boas histórias. O Geoff Johns mesmo fez lá o Relógio do Juízo Final. Uma baita de uma história, na minha opinião, tá? Mas não é igual o Watchmen. Não, dificilmente algum quadrinho vai ser igual ao Watchmen. Aquilo não é só uma excelente história, mas o impacto que gerou na época, tá? Dificilmente você vai ter um outro Maus. Dificilmente você vai ter outra Crise nas Infinitas Terras. Dificilmente você vai ter outro Cavaleiro das Trevas. Mas essa ideia de que não pode mexer, cara, isso é uma ideia muito tacanha, na realidade. E ainda bem que as pessoas não ligam pra isso e continuam mexendo. Porque as coisas precisam se desenvolver, cara. Você precisa realmente... enfim, se apropriar das coisas e fazer que com aquilo se desenvolva. Até porque a obra original, repito, ela permanece intocada, ela tá lá, né? Eu seria contra, por exemplo, não, vamos fazer, né, vamos jogar fora o Watchmen e vou reescrever, aí não. Tá, aí não. Eu sou contra, tem algumas pessoas, por exemplo, que têm a ideia de que deveria pegar as histórias antigas do Stan Lee e reescrever aquilo. Não, para com isso, deixa a história que é do Stan Lee. mas você
usar aqueles personagens, reescrever e tal, e contar histórias, essa atitude extremamente radical de que não pode... Não faz o menor sentido. Eu tava imbuído disso na época, admito, tá? E a realidade é o seguinte, eu tô me prolongando neste prólogo ainda de conversar com você sobre esse quadrinho, porque eu sei que esse quadrinho provocou esse sentimento em muitas pessoas, o que é estranho. Porque assim, o Jack Kirby foi um gênio dos quadrinhos, ninguém se incomodou porque a Panini, ou melhor, a DC e a Panini publicou aqui no Brasil, um quadrinho do Senhor Milagre que começa com ele uma tentativa de suicídio, né? Isso aí ninguém incomodou. Ai, vocês estão mexendo no personagem do Jack Kirby. Ninguém discutiu isso, certo? Mexeu lá no Visão, ninguém tá discutindo, né? Eu não me lembro quem criou o Visão. Ninguém tava dizendo, não pode mexer no Visão, intocável, né? Nós temos um nível exagerado de... Nós, que eu digo o meio nerd tem um nível estúpido até, de idolatria em relação à figura do Alan Moore, que é sem dúvida um escritor genial, mas que também fala um bocado de bobagem, né? E tem atitudes que eu não concordo particularmente. E eu acho que a gente tem que admirar, assim, a obra do cara, mas isso não quer dizer que ele é um santo, que não pode mexer nas coisas dele e tal. E a gente é muito imbuído disso. O universo nerd tem muito... Não, o Alan Moore não mexe com o Alan Moore. É um ser humano como eu e como você, que comete falhas, sem dúvida um genial escritor, meu escritor favorito de todos os tempos, sem dúvida. Mas ainda assim eu discordo de várias posturas dele, inclusive com esse exagero que ele comete, por exemplo, ao fazer discursos. Já comentei isso aqui no canal várias vezes, tá? O Alan Moore é o meu escritor de quadrinhos favoritos, ele é genial, sem dúvida, mas quando ele se mete a falar da cultura, de que os caras que assistem filme de super-herói é tudo fascista, Alan Moore, vai plantar batata, né, meu? Plantar batata. E a gente, por conta dessa idolatria cretina, medíocre em relação à figura do Alan Moore, desprezamos esse trabalho. Eu tô falando a gente, eu tô me incluindo, o erro é meu, eu disse no começo do vídeo, eu errei, estou aqui consertando o erro. O que sucede foi o seguinte, temos a nossa comunidade, o grupo de bate-papo da nossa comunidade, favor não confundir o clube de membros aqui do canal com a comunidade é o nível mais VIP ainda, tá? Temos a galera da comunidade, temos o grupo do bate-papo, e a gente faz encontros semanais de bate-papos, né? Nós temos, toda semana temos um encontro com o pessoal da comunidade, encontro online, para trocar ideia durante horas sobre quadrinhos. É sempre incrível, é sempre sensacional. Numa dessas, um dos nossos membros, vou citar o nome dele aqui como forma de agradecimento, viu? O Eduardo, obrigado demais por ter aberto meus olhos. Ele falou, olha, eu li o material do Tom King, o Rorschach, que foi muito, né, pouco, as pessoas desprezaram esse material, eu li, e é bom. E eu fiquei com uma sensação assim estranha, porque eu tinha lido o primeiro volume, tinha ficado com essa birra, apesar de reconhecer que o material tinha assim uma ótima qualidade de arte, como de fato tem, do Jorge Fornes, faz uma arte sensacional, os conceitos do quadrinho, as capas, tudo muito bonito esse quadrinho aqui, e tinha até gostado do primeiro volume, porém essa minha birra fez com que eu simplesmente comprasse o segundo volume e permitisse que ele fosse soterrado pela minha infinita pilha de leitura. Quer dizer, eu peguei e não li o segundo volume, simplesmente não li o segundo volume, joguei lá. Eu vou te dizer logo de cara, para falar do quadrinho especificamente, que o Tom King vem aí na Comic Con Experience e provavelmente eu vou levar esse material aqui. Olha, eu acho que eu tô decidido, eu vou levar isso aqui pro Tom King assinar. Sabe por quê? Porque esse trabalho é provavelmente o melhor trabalho do Tom King. Dos que eu li. Eu já li o Senhor Milagre, eu já li o Visão, excelente, eu já li outros, e provavelmente esse aqui, pelas múltiplas camadas e profundidades de reflexões que ele traz nesse material, talvez eu esteja errado mais uma vez, mas quem sabe o tempo mostrará que esse aqui, se não for o melhor, tá? Está com certeza dentre os 3 melhores trabalhos do Tom King, que ele lançou, desses trabalhos mais, entre aspas, autorais. Eu digo entre aspas porque são personagens do universo DC. Estranhas Aventuras, Quadro Strange, o Senhor Milagre, são personagens do universo DC, mas que dentro do selo Black Label, que é o selo adulto da DC, acaba tendo um ar mais autoral, e é o que ele realiza nessa série aqui, fantástica. Olha, eu ainda preciso dizer mais umas 2 ou 3 palavras antes de falar propriamente do quadrinho. E você vai compreender quando você ler esse quadrinho que ele realmente é bastante complexo,
Ele tem muitas possibilidades de interpretação. É um tipo de quadrinho que não é de uma leitura difícil, ele exige sim uma leitura mais concentrada, porém, as possibilidades que ele abre de reflexão permitem longos papos a respeito desse quadrinho, inclusive questionando algumas decisões do Tom King, por que ele utilizou certas figuras e certos personagens, a começar pelo próprio Rorschach. Começa por aí, né? Mas o quadrinho, ele me intrigou, ele me perturbou. Esse é um ponto importante e que, para mim, caracteriza uma obra que, no mínimo, você deve dar atenção. Porque, convenhamos, né, nós lemos centenas de quadrinhos ao longo do ano, né, ou pelo menos dezenas, e boa parte deles passam por você sem que você se lembre. Eu, como produtor de conteúdo, acredito ler mais do que a média. Acredito, né? Espero ler mais do que a média. E leio muitas coisas que passam por mim e que depois de um tempo eu sequer lembro que li, né, do conteúdo, porque são realmente coisas que não te marcam, por mais atenção que você tenha durante a leitura. Não é o que acontece nesses 2 volumes aqui de Rorschach. Esses quadrinhos, esses 2 quadrinhos aqui, eles levam você para você fica intrigado, essa é a palavra. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui um pouco desse trabalho. Olha, a arte do George Fornes é muito boa, tá? E aqui você vai observar que toda a estética do quadrinho remete aos anos 70, mas calma que não tem nada de anos 70 aqui não. A história se passa no nosso tempo aqui, 2020, 2021, algo assim, tá? O que ocorre é que nós estamos falando do universo de Watchmen, onde a tecnologia e tudo mais se desenvolveu de uma maneira diferente do que no nosso mundo. A história se passa 35 anos depois dos eventos que acontecem em Watchmen. Shailão, é necessário ler o Watchmen para compreender essa história? Olha, seria bom, tá? Você consegue até acompanhar a narrativa aqui sem ter lido, acho que dá para acompanhar, mas é óbvio que quanto mais referência você tiver da obra do qual esse personagem é retirado, Rorschach, melhor vai ser a sua apreciação desse trabalho. E a minha imersão foi muito grande, porque quando eu fui ler o 2º volume, até estimulado pelo Eduardo, que me falou, olha, eu li o material e é muito bom, eu fui ler com esse estímulo novo, e ao invés de partir logo para o volume 2, acreditar na minha memória, não, eu desconfiei da minha memória, eu falei, pode ser que eu tenha lido de uma forma apressada demais, e eu voltei e li desde o começo. Eu li os 2 encadernados numa tacada. Gente, isso aqui, na minha opinião, é brilhante. Brilhante, tá? O que acontece é o seguinte, logo no começo do quadrinho você vê o Rorschach sendo morto. Você já viu Tom King fazer isso, né? Tom King, ele começa, sabe assim, ele vai começar com o pé na porta, né? Ele faz isso no Senhor Milagre. Essa é a primeira página do quadro, esse milagre cortando os pulsos, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Aqui é assim também. Você vê o Rorschach gritando o nome de Laura e ele morre baleado pela polícia, tem a sua cabeça explodida por tiros. Enquanto isso, quando você vira a próxima página, você vê que tá rolando um comício, o comício eleitoral. Nesse universo pós-Watchmen, a série do Alan Moore, tá? O que aconteceu foi que o ator Robert Redford se tornou presidente dos Estados Unidos e conseguiu se reeleger por 4 ou 5 vezes. Tá? E nós temos um candidato republicano conservador, né, que é um admirador da figura do comediante e que acredita que existe, né, ou pelo menos ele discursa dessa maneira, existe uma espécie de ditadura, né, realizada ali pelos democratas com a figura do Robert Redford, que quer permanecer no poder, e ele é uma figura capaz de desmantelar esse status quo dos democratas. Ele é um republicano conservador e que fala sobre retorno, né, aos bons costumes americanos, a inocência do sonho americano, tem toda essa discussão. O nome desse camarada é Turkley, e esse Turkley é justamente o alvo do Rorschach, que vai tentar assassiná-lo ao lado de uma garota de 19 anos que é muito boa com tiros. Essa garota chama-se Ted Kid, a Ted Kid, é Kid, né, como ela é chamada aqui, Kid, melhor dizendo, essa menina aqui, ó. Ela é muito boa. Ao longo da história, a gente vai conhecendo mais detalhes a respeito dessas duas figuras. Quem seria esse Rorschach?
E aí a história vai levando a gente para uma coisa tão absurdamente maluca, mas ao mesmo tempo que se conecta perfeitamente bem com o Watchmen. Agora tem o seguinte, se você não leu o Watchmen, não é possível continuar a explicar, transmitir aqui as minhas impressões a respeito desse trabalho sem falar o spoiler máximo do Watchmen, tá? Então, daqui pra frente, eu já tô te avisando, se você não leu o Watchmen ainda, não quer tomar o maior spoiler da sua vida, não assista esse programa, para aqui, tá bom? Vai ler o Watchmen, depois você volta que eu continuo o comentário aqui. Então, se você continuar daqui pra frente, é por sua conta e risco, porque eu vou dar spoiler monumental de Watchmen, beleza? Tá bom, começando agora. Você que leu o Watchmen sabe que a resolução da história é que tá para acontecer o conflito entre a União Soviética e Estados Unidos, e quem resolve o conflito, quem resolve, entre aspas, o conflito é o Ozymandias, que faz um plano completamente absurdo, mas que na obra genial do Alan Moore, aquela absurdidade fica parecendo algo crível. O Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo, ele cria uma alienígena, né, uma lula gigante alienígena, várias lulas gigantes alienígenas, que vão promover um ataque, né, generalizado que mata bilhões de pessoas, mas isso faz com que a sociedade naquele momento, as forças bélicas, os países, né, militarizados, reconheçam nisso uma invasão alienígena e eles acabam se unindo para debandar com estes alienígenas, ou seja, confrontar essas lulas gigantes que invadiram o nosso mundo. A gente sabe que é um plano dos Ozymandias, mas as pessoas não sabem. As pessoas acreditam que aquilo foi realmente um ataque, e existe um elemento na história que é pouco comentado, mas que esse ataque alienígena, né, supostamente, foi criado com muitos detalhes pelo Ozymandias, a ponto dele estabelecer que esses alienígenas atacariam não só no nível físico, material, destruindo cidades, explodindo e coisa e tal, mas eles atacaram também no nível psíquico, né? Se você lê o quadrinho, você vê que algumas pessoas tiveram pesadelos por muito tempo, algumas pessoas que tinham poderes, isso fica claro no quadrinho, que tem algumas pessoas que têm algum nível de desenvolvimento telecinético ou algo do gênero, né? Poderes da mente. Essas pessoas foram mais afetadas até por essa lula, porque o Ozymandias até nisso, ele trabalhou, fazendo com que o choque, né, da explosão da lula invadindo a Terra e tal, como se fosse realmente um ataque alienígena, fez com que essas pessoas ficassem perturbadas e coisa e tal. E o quadrinho vai trabalhar com essa ideia no momento em que vemos a garota aqui, a Kid, perdão. A Kid, ela vai sendo criada por um pai totalmente lunático, que acredita que as lulas estão controlando pessoas, inclusive há situações de assassinato e tudo mais motivadas por isso, como se as pessoas estivessem combatendo esses invasores alienígenas. Então até desde criança, eu tô chamando de Ted, mas é Kid, tá? Eu não sei porque eu tô chamando de Ted. Meu Deus do céu, essa garota Kid, ela vai desde pequena desenvolvendo uma grande habilidade com armas. Ela sabe atirar muito bem, muito acima da média. E a trama vai criar aqui todo um desenrolar que é bastante complexo. Nós ficaríamos horas aqui falando sobre como isso se desenrola. Realmente o quadrinho ele tem muita profundidade. Até o ponto em que ela vai entrar em contato com o Sr. Meyer. Que o Sr. Meyer, aqui na história, é ninguém menos do que o Steve Ditko, o criador do Homem-Aranha. E você que conhece minimamente a história dos quadrinhos, desses grandes criadores, você vê à medida que você vai lendo que ele está realmente fazendo uma referência ao Steve Ditko. Inclusive, a forma como o Steve Ditko vivia, né? O Steve Ditko foi uma das figuras mais complexas e controversas dentro do universo dos quadrinhos, né? Ele seguia uma determinada filosofia e do objetivismo, e essa filosofia fez com que ele tomasse algumas decisões, e ele era uma figura muito fechada. Ele teve vários problemas em relação a Stan Lee, inclusive existe muita informação equivocada que se fala a respeito do Stan Lee nesse ponto. Parece que o Stan Lee sempre foi um grande picareta que não fez outra coisa senão roubar a obra do Jack Kirby, do Steve Ditko, quando na realidade isso está nos quadrinhos, eu só não estou inventando. Qualquer quadrinho, você está lendo as edições definitivas do Homem-Aranha, você vê que o Stan Lee, em determinado momento, para apaziguar a treta dele com o Steve Ditko, não estou dizendo que o Stan Lee era um santo, hein? Pelo amor de Deus, longe disso, mas muito longe disso. Ele era um marqueteiro, usava muito da sua capacidade, inclusive se apoiando no trabalho dos outros para crescer. Não há a menor dúvida disso, tá?
Mas também imputar acusações ao Stan Lee de forma equivocada também não é correto. E o Stan Lee, por vezes, colocou o nome do Steve Ditko nos quadrinhos, tentou conciliações diversas, até ao vivo. Não foi uma, não foi duas vezes. Projetos que ele dava carta branca total pro Steve Ditko. O Steve Ditko, por conta de ter um temperamento muito complicado, muito difícil, acabava entrando em atrito com o Stan Lee. E isso não foi só com o Stan Lee, tá? Se você ler biografias do Steve Ditko, você vai ver que ele, inclusive, mais de uma vez teve problemas de brigas e desentendimentos com fãs dele. Os fãs iam atrás dele, o chamavam para trabalhar em fanzines. Ele, num primeiro momento, se mostrava muito acolhedor, muito afável, e depois acabava por um detalhe que ninguém entendia exatamente por quê, né? Ele acabava entrando em atrito com essas pessoas e se afastava e se isolava cada vez mais. Então ele era, assim, uma pessoa de uma natureza muito peculiar, né? E que, sem dúvida, também fez com que a figura dele se tornasse até certo ponto mítica. E o Tom King usa a figura do Steve Ditko. Logicamente você vê que não é o Peter Parker, né? Ele cria aqui uma figura completamente diferente, que é o Pirata Pontius, né? É um personagem criado pelo Meyer, que seria essa versão do Steve Ditko nesse universo. E aí a gente vê que há também a criação, e aí fica muito claro que é realmente o Steve Ditko que ele está falando, a criação aqui do Cidadão, é assim que ele é chamado, do Cidadão, porque você bate o olho e você fala, cara, é o Questão. O Questão, que é um personagem criado pelo Steve Ditko e que o Alan Moore se baseou no Questão para criar o Rorschach, né? Então, o Tom King pega essa figura do Steve Ditko como alguém que tem essas ideias bastante radicais em vários aspectos e que acaba se unindo aqui a Kid, a essa garota, né, com grande capacidade de tiro, porque eles têm um objetivo. E a gente vai acompanhar o quadrinho, um investigador, que curiosamente não tem nome no quadrinho, uma figura, a gente não sabe de onde veio, para onde vai, mas essa figura começa a fazer uma investigação porque foi contratado pela equipe do Turkey, desse candidato à presidência que quase foi assassinado, porque ele desconfia que o presidente Robert Redford teria de alguma maneira articulado aí uma situação para que o seu oponente fosse assassinado. Então uma investigação começa com esse nosso protagonista aqui, e ele vai conversando com pessoas, e a gente vê que muitas vezes na base da pura investigação e dedução, e muitas vezes na base da pancada mesmo, ele vai descobrindo informações. O material tem um clima de thriller bem, assim, bem forte, e essa investigação enquanto... Olha só, olha que interessante. Eu achei a capa aqui, vou até interromper porque achei essa capa. Isso aqui, ó, seria a capa do Meyer, né, fazendo essa primeira história aqui, espetacular suspense e tal, do Pirata Pontius. Acontece que isso aqui, se você prestar atenção, é a primeira capa do Homem-Aranha. É a capa de Amazing Fantasy número 15, a primeira história do Homem-Aranha. A capa é muito igual, assim, a forma como o pirata tá pendurado na corda, é o Homem-Aranha, é uma representação do Homem-Aranha. E a gente vai vendo que tem um envolvimento de um personagem aqui que se chama Frank Miller. E sim, é o Frank Miller mesmo, né? É o Frank Miller. O que gerou muitas contestações. Teve gente que disse assim, será que o Tom King está fazendo uma crítica ao Frank Miller por conta de certas posturas ideológicas que o Frank Miller já manifestou no passado? Então ele faz uma crítica que é a figura do Steve Ditko e a figura do Frank Miller. Teve gente que não entendeu como uma crítica, teve gente que entendeu como uma homenagem. Particularmente, eu sou mais tendencioso a ver isso como uma crítica. O Tom King está fazendo uma crítica, mas por que escolher fazer críticas especificamente a esses dois, né? Esse quadrinho gera esse questionamento e a gente vai vendo um personagem que está trabalhando na investigação, ele passando por diversas situações de questionamentos e em determinado momento ele vai realmente encaminhando para um estado quase que de alucinação. Você vê, por exemplo, ele começa a conversar com a personagem da Kid, que já tinha sido morta. Ela foi morta junto quando o Meyer, esse homem de mais de 80 anos de idade, se veste como Rorschach e tenta praticar um assassinato à figura do governador, que agora é candidato à presidência. Olha, o quadrinho, ele vai colocando você nessa rede de intrigas que lembra um pouco o que o Tom King fez em Xerife da Babilônia, que é um excelente quadrinho dele. Quer dizer, você começa a puxar o fio, aparece outro, sempre tem mais coisa, né?
tem aquela matriosca, são aquelas bonecas que quando você abre uma boneca tem outra dentro, tem outra, tem mais coisa, tem mais coisa. E quando eu terminei de ler esse quadrinho aqui, logicamente eu não vou te contar o final, qual o desenrolar disso, é uma grande investigação, repito, esse material é para ser lido com lentidão, não corra nesse quadrinho. Esse quadrinho você precisa ler devagar para você ir acompanhando, porque em determinado momento vários nomes são citados, se você correr você não vai entender nada. Eu até acho agora que quando li o quadrinho pela primeira vez, li com uma velocidade exagerada para esse material, mas o fato é o seguinte, quando você termina de ler o quadrinho, você está bastante perturbado por como esse quadrinho dialoga com várias questões que estão acontecendo no nosso tempo. Radicalismo político, questões do que é certo e do que é errado, ideologias, e no caso aqui, existe essa sombra, né, que é todo momento relatado no quadrinho, da possibilidade de uma invasão das lulas. Eles o tempo todo estão tomando decisões baseadas assim, as lulas vão invadir, inclusive com figuras que acreditam ouvir vozes anunciando o retorno das lulas, inclusive com algumas pessoas se preparando para um confronto com essas lulas. O que nós, leitores, sabemos que essa lula, na verdade, é um artifício lá do Ozymandias de 35 anos atrás. Porém, neste mundo, nesse universo aqui pós-Watchmen, nesse universo de Watchmen, essas lulas causam terrores nas pessoas a ponto das pessoas começarem a alucinar. E em determinado momento o quadrinho te leva para jornadas que você não sabe se você está realmente lendo uma história do que está acontecendo ou se você está acompanhando uma alucinação. Eu não posso dar mais detalhes, até porque o quadrinho ele é muito extenso. Na realidade, não é que eu não posso dar mais detalhes, eu teria muito mais coisa para falar desse quadrinho. Mas o vídeo ficaria muito longo, ele já está longo, né? Mas é porque esse quadrinho realmente tem uma profundidade narrativa, tem uma quantidade de temas sendo debatidos aqui nesse material que eu não suspeitei e não suspeitei provavelmente por conta do meu preconceito. Então, é o seguinte... Se você gosta de Watchmen, saiba que... Eu também amo Watchmen. Saiba que o Watchmen continuará sendo Watchmen e isso não vai afetar. Mas não permita que o seu preconceito, ou fanboísmo, ou sei lá o quê, impeça você de ler um quadrinho que na verdade é excelente, tá? E pouca gente prestou atenção nesse material, porque ficou aquela coisa, é mais uma pessoa tentando fazer algo do universo de Watchmen e vai ser uma porcaria, tá? Não. Longe disso, Rorschach, na minha opinião, um dos melhores trabalhos que eu li do Tom King. Vale a pena se você estiver disposto a fazer essa leitura lenta e atenciosa. Você vai perceber que o quadrinho não é particularmente difícil de ler, porém, ele tem muitas camadas interpretativas. É aquele tipo de quadrinho que quando você termina de ler, você fala, ok, entendi, mas eu preciso ler porque tem mais coisa aí. É esse quadrinho que parece que rende, ele brota, ele produz novas narrativas e reflexões dentro da sua própria construção. Vale muito a pena, eu vou deixar o link na descrição desses dois trabalhos aqui, desse trabalho, né, que está dividido em duas partes. Eu recomendo demais que você leia Rorschach, ultrapasse o seu preconceito, vença essa barreira, aí não pode mexer na obra do Alan Moore e leia Rorschach, porque é talvez o trabalho mais brilhante, ou o mais interessante, ou pelo menos o mais intrigante de Tom King. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!